Olá, povo de Deus. Para falar de Deus tem que descobrir a cabeça. Né? Adão viu quando Deus preparou uma vestimenta para eles. Não sei que tipo, de que forma ele se manifestou naqueles dias. Talvez como humano. Deus se manifestou no Sinai, com grande poder e glória, quando Moisés foi buscar as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Depois tivemos a presença de Deus na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, manifestou como um homem e realizou milagres divinos. Nós temos também a presença do Espírito. De que forma eu posso provar a existência de Deus nos dias de hoje? Essas manifestações foram grandes. Foram 3 manifestações que a gente sabe. Pessoalmente com Adão, pessoalmente desceu no Monte Sinai, pessoalmente, fisicamente, humanamente, em Cristo Jesus. E agora? Nos abandonou? Olha aí, faz 2025 anos e a gente percebe isso, que algumas pessoas dizem que Jesus não volta mais. Outras dizem que isso é um mito. Outros falam que é invenção dos cristãos. Eles tiveram coisas grandes. E nós? E o que nós temos hoje? O que de grandeza especial, como está na Bíblia, na Escritura Sagrada, o que nós temos hoje que eles no passado não tiveram? Viver na graça é a única forma de você sentir Deus hoje. Por quê? Porque quando estavam na lei, a lei exige demanda, exige que você cumpre ela, porque a lei ninguém cumpre. Quando o Senhor Jesus veio, ele veio debaixo da lei, ele cumpriu a lei por nós. Uma vez que você sabe que ele cumpriu a lei por você, por que você quer entrar debaixo da lei de novo? Ou você não sabe o que está escrito em Gálatas 3:13? Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei. Por que a Bíblia chama de maldição da lei? Basta você ler o Deuteronômio 28. Afinal de contas, o que nós temos hoje? Vou te falar o que nós temos hoje. Hoje, na lei você era servo. Hoje, na graça, você é filho. Na lei, Deus manifestou no Monte Sinai com fogo, com trovões, com nuvens espessas, com raios, relâmpagos, e o povo pediu, gritando, que Deus não falasse com eles, mas sim que Moisés falasse e eles ouviriam. Na lei. Na graça, Deus manifestou também num monte, mas não foi o Sinai, foi o Monte Sião, quando chegou o Espírito Santo, e todos falavam da grandeza de Deus que ali estava, foi a chegada do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um momento do Espírito Santo. Daquele momento em diante, todos falavam em língua, 3.000 almas foram salvas. Daquele momento do Pentecostes, o que é Pentecostes? Da saída da Páscoa, que eles comeram o cordeiro, lá no Egito, que todo mundo comemora isso, no mundo inteiro. Lá no Egito, até o Monte Sinai, foi 50 dias. O que aconteceu no primeiro Pentecoste? Todos fugiram. E quando Moisés desceu do monte, o que aconteceu? 3.000 almas foram mortas, porque ninguém cumpria a lei. Vamos lá. No tempo da graça, o fogo também veio, como um vento veemente, e línguas de fogo repartidas sobre eles. Não morreu 3.000 pessoas, pelo contrário, nasceram 3.000 pessoas. Saíram do corpo adâmico para o corpo espiritual e foram batizados, aceitando o Evangelho. O que nós temos hoje é muito mais poderoso do que o que tinham eles no passado. O que é o mover do Espírito em você? A sabedoria, o entendimento e aquilo que Deus te dá. Hoje as pessoas conseguem só pregar você. Porque tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo, tem pessoas que ficam brigando com o marido, tem outros não sei o que, berra e tal, tu acha que é poder de Deus. Isso não interessa, todo mundo faz isso, até ele faz, quem está pregando. Porque agora nós deixamos o pecado e vivemos, não, o pecado ainda continua em nós, porque nós habitamos no pecado. Como habitar no pecado? A carne, o corpo humano. Paulo diz, quem me livrará desse tabernáculo? Eu dou graças a Deus por causa de Jesus Cristo, que nos livrou do pecado da minha carne, quando ele morreu na cruz. Quando eu aceito Jesus, ainda que eu seja
um pecador, Deus me vê sem pecado por causa de Cristo. É justo. Porque se Adão, que era um só, fez todos os pecadores, por que Cristo não pode, sendo ele um só, tirar todos os nossos pecados, ainda nesse corpo adâmico? Porque esse corpo adâmico, já nascemos pecadores. Mas quando nascemos do Espírito, o pecado não está acima do Espírito. Por isso que está escrito, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é superior ao pecado. Por que as pessoas vivem falando do pecado? Dando glória a Adão, que ouviu o diabo e caiu e trouxe o pecado para a terra. Mas nunca dá glória a Cristo que tirou o pecado. Mesmo nós estamos vivendo um corpo pecaminoso. Porque se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Deus sabe que eu nasci de novo. E quando você nasce de novo, você começa a crescer espiritualmente. Não? Quando nasce como um bebê, nasce inocente, mas nasce pecador. E quando nasce espiritualmente, pode nascer adulto, pode nascer jovem, que se batizou, entregou a Cristo, o nascimento do Espírito está dentro dele, o pecado foi anulado. Deus anulou. Por isso que Davi disse, bem-aventurado é o varão cuja Deus não imputa a ele pecado, cuja Deus não vê nele pecado, cujo Deus não olha em mim e vê pecado, mas ele vê a presença do Filho. Aí a pessoa fala, eu não vou na igreja porque eu fumo, porque eu bebo, porque eu roubo, porque eu minto, eu estou amaziado, beijo. Tudo isso é pecado, claro. Mas isso não impede de você vir na igreja. O que impede de você vir na igreja é você mesmo. Porque isso tudo que você falou, muitos que estão na igreja eram também assim. Em Cristo Jesus, Deus nos faz justo. É Ele que nos faz justo.